Olá, alunos, tudo bem com vocês? É o seguinte, como eu havia dito, eu faria a resolução dos exercícios, né, que ficou para casa, bem como explicar a parte que faltou do conteúdo dessa última segunda-feira, dia 30. Então, sem mais delongas, vamos dar continuidade. Nós, num primeiro momento, falamos sobre a dilatação linear, superficial, agora a gente vai tratar da volumétrica. Então, vamos lá, ó. Ela vai ser aplicada a corpos que possuem alteração significativa em todas as dimensões, tanto de comprimento, largura e altura. Então, imagina que a gente tem um certo material a uma certa temperatura, com volume V0, e após aquecer ele, ou seja, transferir calor para ele, nós vamos ter aqui um aumento do volume dele. Obviamente aqui está um pouco escancarado, né? Geralmente essa variação é um pouco pequena, né, em relação às dimensões dela. Então é o seguinte, também que tem um outro exemplo que é bem legal, de uma esfera metálica, não seria fria, né, mas seria uma temperatura ao qual passasse por isso daqui, e obviamente se a gente esquentar ela, fornecer calor, ela vai dilatar e ela não vai mais conseguir passar por esse diâmetro aqui. Então tá aqui já é um experimento simples, caso vocês queiram fazer, tem alguns vídeos também na internet que depois eu posso enviar para vocês. Então vamos lá, dilatação volumétrica. Basicamente a mesma estrutura daquela fórmula que a gente disse para vocês, né? Do Leandro lavou a tampa. Só que a única diferença é que em vez de estar o comprimento L, vai estar o volume. Em vez de estar o comprimento inicial L, vai estar o V0. E ao invés de estar ou o alfa ou o beta, agora nós vamos ter o gama, essa letrinha grega aqui. Então lembra do ABC, alfa, beta, gama. E essa daqui seria a variação de temperatura. Então tá aqui nosso bloquinho, ele vai esquentar, como eu disse para vocês, e vai variar o volume dele. Essa parte aqui que está mais sinalizada, nada diferente aqui, seria esse acréscimo. E uma coisa também bem importante é que esse gama aqui, a gente vai chamar de coeficiente de dilatação volumétrica, vai ser 3 vezes o valor do coeficiente de dilatação linear. Também vale lembrar que nós estudamos que o coeficiente beta, que é o superficial, é 2 vezes o alfa. Então, se eu isolar o alfa aqui, o que nós vamos ter? Beta dividido por 2, e se nós substituirmos aqui, nós finalmente chegamos a outra relação, que seria do gama igual a 3 meios de beta. Isso aqui também é uma outra relação, caso vocês precisem dela. Então, isso aqui nós já estudamos, bem tranquilo, só muda, no caso, as letras. Acabei colocando que volume inicial, me perdoem, depois antes de enviar lá para o site de vocês, eu tenho que mudar aqui. Esse aqui seria o volume, seria metros cúbicos, e isso aqui continua a mesma coisa. O coeficiente de dilatação volumétrico é graus Celsius elevado a menos 1, pode ser que seja Kelvin, e correlato a ela tem a variação de temperatura. Ok? Então tá aqui, não muda basicamente nada. Então vamos lá. No estudo dos materiais utilizados para a restauração de dentes, os cientistas pesquisam, entre outras características, coeficiente de dilatação térmica. Se utilizarmos o material de coeficiente de dilatação térmica inadequado, podemos provocar sérias lesões nos dentes, como trinca ou até mesmo a quebra. Neste caso, para que a restauração seja considerada ideal, o coeficiente de dilatação volumétrica do material de restauração deverá ser. Então pensa aqui comigo, imagina que vocês vão ter lá o dente de vocês, geralmente eu acho que quando faz canal ou tira uma cárie, coloca lá uma massinha lá dentro de lá. E pode ser, sei lá, que a pessoa coma um sorvete, ou se não, sei lá, como alguma coisa muito quente. Por exemplo, sei lá, um café, por exemplo, já tem uma temperatura um pouco alta. Então, esse contato, de qualquer forma, ele já vai ocasionar a mudança de volume do nosso dente. Então, ali eu preciso ter um materialzinho ali que acompanhe essa dilatação. E isso vai estar interligado justamente com o coeficiente de dilatação, nesse caso volumétrica. Então, já dando já a resposta, nossa resposta correta seria a letra A. Por quê, professor? Então, imagina, se eu tivesse, por exemplo, um coeficiente de dilatação muito grande, ou seja, quanto maior o meu coeficiente, mais eu tenho facilidade para poder variar o meu volume. Então,
para uma mesma variação de temperatura, pode ser que essa massinha que esteja ali dentro cresça mais do que o dente, pode trincar, como eu disse ali. Ou se não, por exemplo, se for menor, que nem ele discute nas outras questões, só para minha questão de tempo estou adiantando, ele vai diminuir de volume, só que não vai acompanhar o dente. Então, se esse coeficiente for mais baixo, for menor do que o do próprio do dente, o que pode acontecer? Formem alguns espaços entre essa massa e o dente. Então, basicamente, eles precisam ser iguais para poder não dar problema. Outra coisa que um posto recebeu 5.000 litros de gasolina a uma temperatura de 35 graus Celsius. Com a chegada de uma frente fria, a temperatura ambiente abaixou e a gasolina foi totalmente vendida a 20 graus Celsius. Então vamos lá, o volume inicial seria de 5.000 litros e a temperatura inicial seria de 35. Quando ela foi vendida a uma temperatura de 20 graus. Opa, teve variação de temperatura. Se teve variação de temperatura, há variação no volume. Então, só daqui a gente já pode assumir que, ao vender, o volume foi modificado. Não é mais 5.000 litros. Sabe-se o coeficiente de dilatação volumétrica, que ele já dá certinho, volumétrica da gasolina, é de 1,1 vezes 10 elevado a menos 3 graus Celsius elevado a menos 1. Considere-se desprezível a sua evaporação. Podemos afirmar que o prejuízo sofrido pelo dono do posto em litros de gasolina foi de... Então, sem mais delongas, vamos já colocar aqui os nossos dados. Então, primeiro ele fala que o volume inicial é de 5.000 litros, que é a mesma coisa que 5 vezes 10 elevado a 3 litros. Ele fala que a temperatura inicial foi de 35, né? Graus Celsius. E a temperatura final vai ser de 20. Reparem, a temperatura final é menor do que a inicial. Quando a gente for calcular a variação da temperatura, tem que dar um valor negativo. E continuando, o coeficiente de dilatação volumétrica, nesse caso o gama, vai ser igual a 1,1 vezes 10 elevado a menos 3 graus Celsius elevado a menos 1. Então, está aqui dispostos os nossos dados. Então, para a gente calcular justamente o prejuízo sofrido, ou seja, qual foi a variação de gasolina que foi perdida dentro desse processo. Aliás, não é que não foi perdida, né? Foi o volume que modificou e, por consequência, você vai vender por um preço menor. Continuando, agora falta só calcular a variação de temperatura aqui. A gente joga a nossa fórmula. Então, a variação de temperatura, pessoal, é temperatura final menos a inicial. Então, a final vai ser 20 menos a inicial, que é 35. Como consequência disso, nós vamos ter uma variação de temperatura com valor negativo, ou seja, diminuiu 15 graus. E como nós estudamos, quando eu tenho uma variação de temperatura negativa, o meu volume vai diminuir. Então, continuando aqui, a nossa fórmula que a gente já sabe, variação de volume vai ser igual ao volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrica vezes a variação de temperatura. Substituindo todos os valores, nós já sabemos aqui, já estão dispostos. Nós vamos ter que a variação de volume, que é o que nos interessa, para descobrir quanto foi modificado do volume. O volume inicial é 5 vezes 10 elevado a 3 vezes o coeficiente que vale 1,1 vezes 10 elevado a menos 3. Opa, 10 a 3 com menos 3. Já simplifica para a gente. E a variação de temperatura, nesse caso, foi de
menos 15 graus Celsius. Continuando a nossa conta, 5 vezes 15 vai dar menos 75, vezes 11, 11 não, 1,1. 10 a 3 com 10 é menos 3, 3 com menos 3 dá 0, qualquer número elevado a 0 dá 1. Então já posso omitir ele diretamente aqui. Agora só falta fazer essa conta aqui para a gente terminar. Vou fazer ela aqui do lado para poder poupar espaço, mas acho que nem vai precisar, depois eu apago aqui. Então vai ficar 75,01,1. Vamos multiplicar isso. Como é tudo 1, só repetir, né? 057, 057. Então vai ficar 0, 5, 12, vai 1, 1 com 7 dá 8. Eu tenho um número aqui da vírgula, dois números depois da vírgula, então vou ficar com 82, né? Com menos que já estava ali, então vai ficar menos, né? Variação do volume, nesse caso vai ser menos 82,5 litros. E assim chegamos à nossa resposta, ou seja, ele deixou de vender nesse processo 82,5 litros, ou seja, ele teve esse prejuízo. Por isso que muitas das vezes não chega a dar tanta diferença, né? Mas tem gente que prefere abastecer o carro quando está bem frio, justamente por causa desse fator aqui.